Olá, meus caros alunos do ABS. Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre as infecções congênitas, hoje nós vamos nos dedicar à questão da sífilis na gestação. Já tínhamos falado aqui de outras infecções congênitas por vírus, por bactérias, por protozoários, que podem ter transmissão vertical e comprometer de forma muito grave o feto, né, ou o recém-nascido em relação à sua sobrevida e sua qualidade de vida, muitas vezes. E aqui nós vamos dar um enfoque maior para a questão da sífilis e do HIV, porque são duas infecções que causam sérios danos não só para o feto, para o recém-nascido, mas também para a mãe. Então nós vamos começar falando um pouquinho de como é que está a situação hoje no mundo em relação a essas duas doenças, duas infecções. A sífilis, ela estava sob controle até uns 10 anos atrás. Depois começou a ter novos casos, começou a perder esse controle. E na pandemia nós tivemos uma situação muito atípica, assustadora, eu diria, né? Uma pandemia da Covid, uma pandemia de sífilis. O próprio CDC, isso aqui é uma manchete que está traduzida aqui do New York Times, mostrou que houve um aumento muito significativo de DSTs ou ISTs, né, infecções relacionadas com sexo, e incluindo aqui a sífilis congênita, não só as infecções da mãe, mas também na gravidez, incluindo a transmissão vertical. Isso foi muito intenso na pandemia. E o pior é que os relatos mostram que essa infecção ela foi subnotificada, porque as mulheres deixaram de ir ao pré-natal, ao posto, em busca da atenção médica. Então, não se sabe a real incidência, o real número de casos que aconteceram durante a pandemia. Mas tem alguns relatos, pelo que está documentado aí na Secretaria de Saúde, que, se considerar o que está notificado, houve um aumento de 39 vezes, comparando 2010 com 2020. Eu não tenho aqui 2021, 2022, 2023. Mas a gente já observa aqui um crescimento assim absurdo, né, no número de casos de sífilis. De sífilis adquirida na gravidez, né, e um percentual desses casos, né, de sífilis congênita, que houve a transmissão vertical. Esse estudo aqui, que foi apresentado por uma associação aí de dermatologistas, né, também já tinha tido essa preocupação com a questão da subnotificação no Brasil, por conta desse afastamento das consultas médicas, né? Olhando aqui a última década, teve aí notificados 783 mil casos de sífilis na gravidez. Tá? E a gente sabe que pelo menos aí 40% ou 50% dessas gestantes, o feto foi contaminado. Então isso é realmente um problema de saúde pública muito iminente, muito preocupante, né? Aqui tem uma estatística que vai de 2017 até 2021, mostrando que quando você tem aqui esse azul mais claro, que é a sífilis em gestantes, né, mais ou menos 50% há uma contaminação por transmissão vertical para o feto, né, e esse percentual ele se mantém. Ele varia um pouquinho, mas ele se mantém, né. E uma coisa que chamou a atenção, que assustou, é que em 2021, né, houve uma redução das notificações, mas quando a gente vai olhar a realidade, na verdade, isso aqui está muito distante do que aconteceu realmente, né? Então é preocupante por conta dessa questão da subnotificação, né? Então 2021 deve ter tido mais casos até do que 2020.
né, como a gente viu lá. Então, era só para dar uma visão do problema epidemiológico da sífilis adquirida na gravidez e da sífilis congênita. Agora, vamos entender um pouquinho melhor esse problema de saúde. A sífilis, ou LUIS, né, como era chamada antigamente, é uma infecção bacteriana, é uma doença crônica, sistêmica, porque envolve todo o organismo, ela compromete todo o organismo. Lógico que tem alguns sistemas que são mais atingidos, né, mais comprometidos. E o que é lamentável, né, que é evitável e curável, né? E é uma situação exclusiva do ser humano. Quer dizer, isso nos dá a chance de erradicar. Por que nós não conseguimos erradicar? Tá? É causada pelo treponema pallidum, que é uma bactéria gram-negativa, do grupo das espiroquetas, e que, quando tratada ou não tratada, ela pode evoluir. Se ela for tratada de forma inadequada, é praticamente a mesma coisa de não ser tratada. Ela pode evoluir. E se você estiver diante de um caso novo de sífilis, é obrigação, por lei, de fazer a notificação compulsória. As unidades de saúde, seja primária, secundária ou terciária, têm um sistema para fazer essa notificação. Então, diante de uma suspeita, confirmou, precisa fazer a notificação. Porque é a única forma que o governo, a saúde, vai ter para poder fazer ações eficazes de combate à disseminação da sífilis. Tá? Como vocês sabem, é uma doença que pode, né, ser transmitida por via sexual, é a sua principal forma de transmissão, né? E que as lesões da sífilis, elas estão cheias de espiroquetas, né? Então as lesões são a maior oportunidade de contaminação, né, das pessoas. E a outra maneira é pela via vertical. Gestantes que têm sífilis não tratadas, né, e principalmente a transmissão via útero, transplacentária. 80% da contaminação dos fetos é por via placentária, mas pode ser também durante o parto. Se houver lesões ali no trato genital, externo ou interno, o contato do bebê com aquela lesão, que está cheia de espiroqueta, vai também contaminar a criança, né? Mas 80% das vezes é por via transplacentária, por via uterina. E aqui nós temos algumas imagens bastante importantes, características, né, da sífilis. Nós temos a sífilis primária, a sífilis secundária e a sífilis terciária. A sífilis primária costuma aparecer como uma úlcera, geralmente na região genital, mas não obrigatoriamente, pode aparecer até na boca. Onde tem pele, mucosa, é um lugar que pode ser alvo das úlceras sifilíticas, ou protosifiloma, ou o famoso cancro duro. Esse nome cancro duro porque é uma ferida de bordas elevadas, endurecida, é uma ferida que vai se aprofundando, né? E que ela não tem exudato, não secreta, é uma ferida seca. Mas ela parece um nódulo. Quando você toca na ferida, parece que você está palpando um nódulo, porque ela tem essas bordas bem edemaciadas, bem elevadas. Na fase secundária, você vai ter lesões tipo manchas, máculas, que se espalham pelo corpo todo, mas é muito característico a presença dessas manchas na palma das mãos e na palma dos pés. Na parte inferior do pé, você vai observar de forma mais frequente essas lesões. E nos recém-nascidos é um quadro também muito parecido na fase secundária, né? Normalmente, depois de uma transmissão vertical, o bebê nasce com essas manchas branco-amareladas, avermelhadas, né? Amarronzadas às vezes, que se dissemina por todo o corpo da criança, né? A sífilis, ela pode causar vários efeitos na gravidez. Pode causar abortamento precoce, ou morte fetal intraútero, ou morte do natimorto, ou morte da criança depois de nascida, certo?
pode causar parto prematuro, crescimento restrito durante a gravidez, baixo peso, malformações, aquelas crianças que escapam de morrer ou de serem abortadas, né? Elas podem desenvolver malformações e nascer com surdez, com cegueira, alterações ósseas, e muitas podem morrer depois, até 2 anos depois, por consequência da sífilis, se ela não for tratada durante a gravidez ou logo após o parto. O obstetra é um grande sinalizador para a equipe da assistência pediátrica neonatal dar os devidos cuidados, porque muitas vezes a criança nasce assintomática. E aí, se não for o obstetra avisando que aquela paciente teve sífilis, ou não fez tratamento, ou fez um tratamento inadequado, não tratou o parceiro, o pediatra pode não detectar as alterações. 60% mais ou menos dos recém-nascidos, eles não têm sintoma nenhum. Às vezes aparece uma coriza, uma rinite, pode ter febre, pode ter até comum a hepatosplenomegalia. Entre os sintomáticos, dizem que em torno de 70% dos sintomáticos apresentam hepatosplenomegalia e também icterícia, exatamente como uma consequência desse hepato. Mas pode ter situações até mais graves, como linfadenopatia generalizada, meningite, né? São algumas manifestações da sífilis no bebê, né, que atinge. Mas como é que você pode fazer esse diagnóstico no bebê? Pode fazer, além da avaliação clínica, né, a avaliação laboratorial, com as sorologias. A sorologia não é muito bom para investigar o bebê, porque pode ter anticorpos da mãe que foi tratada, que estava curada, e que passa para o bebê e dá a ideia de que o bebê está infectado, né? A não ser que você tenha uma sorologia, um VDRL com um título 4 vezes maior do que o da mãe. Aí, isso aí, ou então ele persista por mais de um ano, é positivo, né? Então aí fica realmente evidente a possibilidade de uma sífilis. Mas tem outras formas de avaliar no recém-nascido. Você pode avaliar pela punção lobar, ver se tem a presença das espiroquetas, ou pode fazer também raio-x dos ossos longos, que vai aparecer umas lesões típicas, uma periostite, até às vezes fraturas podem acontecer. E também é interessante fazer uma avaliação oftalmológica para ver se a criança não tem perda visual e audiológica, se não tem perda auditiva. Tá? São as formas de se diagnosticar sífilis no recém-nascido, né, das mães que estavam infectadas, pela avaliação clínica, laboratorial e também por imagem, né, pode ser também detectado lesões. E aí inicia imediatamente o tratamento recém-nascido. É com penicilina, né, também por um período aí de 10 dias, e ele vai ficar num acompanhamento aí durante pelo menos um ano. Né? O ideal são 2 anos de acompanhamento com sorologias de controle. Tá? Bom, no adulto, além da fase primária, que ela pode até regredir espontaneamente, essa úlcera aqui, muitas vezes ela cicatriza sem tratamento. E aí o leigo, né, ele vai achar que ficou curado da sífilis, né? Mas na verdade ela vai evoluir para uma segunda fase, a fase secundária. E depois da fase secundária ela pode evoluir para a terciária, e aí começar a atingir outros sistemas, como além da pele, né, vai atingir o sistema nervoso central, né, causar neurosífilis, né? E a neurosífilis pode ter como consequência demências, são causas de demências, causas tratáveis de demência, né? AVC, meningite, distúrbios motores, podem estar relacionados. Isso aqui vai aparecer muitos anos depois, na maioria das vezes. Né? Pode aparecer um ano, no mínimo um ano depois da contaminação. Né? A sífilis óssea vai formar essa imagem, tipo um tumor na coluna, que pode levar a fratura espontânea, né? A fratura sem trauma, que é a goma sifilítica. São lesões bem características na região lombosacra, onde ele costuma aparecer.
E também as doenças cardiovasculares muito graves, que colocam em risco a vida da paciente no futuro, né? Como os aneurismas de aorta e também as valvulopatias. Então, aqui são as lesões mais preocupantes, né, ou visíveis, ou detectáveis da sífilis no adulto e na criança. São manifestações clínicas relativamente frequentes, dependendo do estágio que foi detectada a sífilis. Bom, para a gente poder classificar, que é muito importante essa classificação para o diagnóstico e para o tratamento e o seguimento. A gente divide a sífilis em dois grandes grupos. A sífilis recente, que ela vai até 1 ano. Tá? E aqui, a sífilis recente, nós temos a fase primária, que é aquela da ferida, né, do protosifiloma, que pode desaparecer espontaneamente. Nós temos a fase secundária, que acontece algum tempo depois, onde aparecem as manchas. E você, dentro desse primeiro ano, pode haver um período sem sintomas, que é a fase latente precoce, digamos assim, né? A fase latente recente. Muitas vezes essa fase secundária não é nem percebida. A paciente entra em uma fase assintomática, né? E não tem elementos para chamar atenção para o diagnóstico. Então, é uma fase muito perigosa. Tá? E a fase tardia é uma fase que acontece depois de 1 ano. Né? Começa com a fase latente, que é a continuidade da fase latente recente, né? E depois ela se torna terciária. A primária, secundária e a terciária são fases que existem manifestações clínicas, sintomas, sinais de doença. Tá? A fase latente são essas duas aqui. A fase latente recente e a tardia, elas são fases totalmente assintomáticas. Inclusive, na gravidez, uma das preocupações é que, a maioria das vezes, né, você não vai detectar que a fase primária ou secundária, você vai detectar a fase exatamente latente, a fase que não tem sintoma. A maioria das gestantes, o diagnóstico é feito na fase latente. E como é que faz esse diagnóstico? Fazendo a busca ativa, a pesquisa, o rastreamento. Tá? Na fase primária, em torno de mais ou menos 10 a 90 dias após o contato, quer dizer, 10 dias, 1 semana, 3 meses, aparecem essas lesões que podem ser na genitália e pode ser até em outras regiões, como a boca, a língua. Né? A fase secundária é um pouco depois, né? Em torno de 6 semanas, até 6 meses após o contato. Depois, a fase terciária, essa daí pode aparecer as manifestações, a neurosífilis, a sífilis cardiovascular, o óssea, ela pode aparecer até 40 anos depois do contato. Então, porque fica em fase latente durante todo esse período. Né? Então, por isso que é preocupante para a gravidez, porque a gente não vai encontrar sintomas em 80% das gestantes com sífilis. Se a gente não rastrear, não pesquisar, não colocar de rotina a pesquisa da sífilis, essa gestação pode passar em branco em relação ao tratamento da sífilis. E isso vai permitir que haja a transmissão vertical. Tá? Bom, e como é que a gente faz esse rastreamento, que é tão importante assim? Na primeira consulta, no primeiro trimestre, o ideal é que pudesse fazer antes da gravidez, né? Antes, na avaliação pré-concepcional. Né? Mas, pelo menos na primeira consulta, pede o teste de screening, que é o VDRL. O VDRL é um teste barato, um teste simples, que é fácil de ser realizado, e hoje a gente faz isso na porta dos hospitais. Toda paciente gestante que vai ser internada, seja para parto, cesáreo, parto normal ou curetagem, após aborto, é feito rotineiramente o teste rápido para diagnóstico. Tá? Mas no ambulatório de pré-natal a gente pede o VDRL, que eu vou falar um pouquinho sobre as opções que nós temos para rastrear e para acompanhar.
A segunda avaliação deve ser feita pelo menos no terceiro trimestre, em torno aí a partir de 28 semanas, porque essa doença, tanto ela pode atingir a paciente mais de uma vez, porque ela pode recidivar, o tratamento não dá imunidade. Ela pode ter novamente a sífilis, mesmo que tivesse negativa no começo da gravidez, pode adquirir no meio, no final da gravidez. Por isso que a gente faz uma última pesquisa durante o pré-natal, né? E também, quando a paciente vai internar, inclusive hoje não precisa nem de pedido médico, né? Vai internar para assistência ao parto, qualquer que seja a modalidade, precisa fazer, junto com o cadastro, a pesquisa com o teste rápido de sífilis, tá certo? Em todos os casos, o tratamento deve ser iniciado com apenas um teste. Mesmo que haja dúvida, aqui é aquela coisa, melhor tratar do que não tratar. Porque se tratar, os efeitos colaterais são mais do efeito do antibiótico. Mas não tratando, você vai ter o risco maior, né? Então, se você tem um teste, muitas vezes a paciente faz um teste e não vem para o controle. E aí a gente perde aquela oportunidade de evitar uma doença tão trágica, né, tão impactante para a vida dessas pessoas. E as pacientes muitas vezes não têm essa noção, ela toma uma dose ou faz o exame e depois nem aparece mais. Então, se você tem ali a oportunidade de diagnosticar, mesmo com um teste, e já prescreve o tratamento que ela pode fazer em qualquer farmácia, isso já está dando uma excelente oportunidade para essas gestantes, tá? Bom, o diagnóstico da sífilis, nós temos dois grupos também de recursos diagnósticos. Nós podemos fazer a pesquisa do treponema, identificar o treponema. É o exame direto. Pesquisa direta do treponema. Aí nós temos duas opções. Tem a pesquisa de campo escuro, um exame com uma técnica especial, você vai ver o treponema, essas imagens aqui. Ou você pode fazer uma análise histológica daquela lesão da pele e vai observar alterações citológicas, histológicas, compatíveis com a sífilis. Eu posso antecipar que são dois exames de altíssima capacidade de diagnóstico, mas muito difíceis, porque são técnicas elaboradas, demoradas. Então, se a gente for esperar esses exames aqui, nós não vamos conseguir fazer um controle epidemiológico da sífilis. Mas só para falar que é possível fazer um diagnóstico específico, tá? O que a gente mais usa são os exames indiretos, são os testes imunológicos. E aí nós temos testes que a gente pesquisa anticorpos voltados para o treponema e temos também testes imunológicos indiretos, não treponêmicos, que não se analisa o anticorpo do treponema ou do antígeno do treponema, mas se analisa o anticorpo da lesão que das substâncias, dos componentes das células que são eliminados pela lesão do treponema. Não é tão específico, mas é um exame de uma boa sensibilidade para diagnóstico. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas duas alternativas. São os testes imunológicos. Nós temos o VDRL, que é um teste imunológico não treponêmico, vou já explicar por quê. E nós temos os testes treponêmicos, que vão dar um diagnóstico preciso, confirmado, que é o FT-ABS e o teste rápido. Existem outros testes, tá? Eu coloquei aqui o que nós temos acesso, que está disponível aí nas nossas unidades de saúde. Ok? O VDRL é um teste imunológico, né? Você pesquisa anticorpos, né? Mas não é específico do treponema. São anticorpos que são voltados para a presença de material lipídico liberado pelas células infectadas, pelas células danificadas pelo treponema. Tá? A cardiolipina é um dos elementos que geram anticorpos que vão ser detectados pelo VDRL. Por isso, ele não é tão específico. E você pode ter um falso positivo. Algumas doenças, como lúpus, por exemplo, e outras doenças autoimunes, podem
causar um teste positivo sem ser a sífilis. Por isso, nós precisamos fazer uma avaliação não só qualitativa, mas quantitativa, fazendo diluições, diluindo aquela amostra de plasma que foi retirada do paciente, com soro em várias diluições, para ver qual é a concentração de espiroquetas, a concentração, a intensidade da contaminação desse paciente, dessa paciente. Então, por exemplo, se você tem um título em torno de 1:2, que é praticamente soro puro, né? 1:4, pode ser uma sífilis inicial, mas pode ser o resultado de uma cicatriz pós-tratamento, né? Então, até 1:8, você pode ter um falso positivo. A partir de 1:8, mesmo a paciente tratada, isso indica que ela está com sífilis presente. Então, é importante, por isso que a gente tem que fazer vários testes, pelo menos na gravidez, 1 por mês. Porque o importante não é só se o título está positivo, é a diluição desse título, que vai nos dar a certeza de que a paciente foi adequadamente tratada ou não foi adequadamente tratada. Tá? Então, o VDRL é um teste que serve tanto para screening quanto para seguimento, para acompanhamento depois do tratamento, tanto da gestante quanto do seu parceiro ou parceiros, né? E também até do recém-nascido depois do parto. Como eu falei, não é o ideal para diagnóstico do recém-nascido, mas se você tiver uma titulação acima de 4 vezes a titulação da mãe, já é, ou então uma presença de VDRL positivo depois de 1 ano, também isso já chama atenção para que essa criança esteja contaminada. Tá? Outro teste que nós podemos utilizar, quando a gente faz o teste do VDRL que dá positivo, e eu quero ter, e vamos dizer que a titulação ficou ali naquele limite da dúvida, né? Não está uma titulação muito elevada ainda, você pode fazer um teste mais específico, que é o FTA-ABS. O FTA, inclusive quando a gente está no pré-natal, a gente pede logo os dois, né? Porque o FTA-ABS, você pesquisa anticorpos dirigidos contra o treponema, então ele é muito mais específico, ele é extremamente sensível e específico. O problema é que o FTA-ABS vai ficar positivo por muito tempo, né? Você pode fazer o FTA-ABS quantitativo, mas é muito complicado, é muito oneroso fazer e não compensa. O que a gente quer fazer com o teste do ABS é saber se a infecção ela é recente ou ela é antiga. Porque eu quero saber se ela aconteceu agora ou se ela aconteceu antes da gravidez, né? Então, existe uma maneira da gente fazer esse diagnóstico. Tá? Então, com o VDRL eu faço o screening para saber se a paciente teve ou tem infecção. Para confirmar, eu faço o FTA-ABS. E para seguir, eu faço o VDRL seriado. E aí eu vou conseguir fazer um controle. Tá? O FTA-ABS, para saber se a sífilis é recente ou tardia, nós temos aqui alguns cenários. Nós podemos avaliar, por exemplo, se você tem um IgG, IgM negativo no teste do FTA-ABS, então aqui afastou a possibilidade de sífilis. Então aquele VDRL, se deu eventualmente positivo, ele é um falso positivo. Tá? Se você tem um FTA-ABS francamente positivo, com o IgG positivo, IgM positivo, aqui está confirmado que essa paciente ou tem ou teve, né, a sífilis. Tá? E aí nós vamos fazer o seguimento para ver se ela ainda está, né, com a infecção ativa. Né? Se você tem um FTA-ABS com um IgG negativo e o IgM positivo, isso aqui indica o quê? Que essa sífilis é recente. Porque o IgG demora uns 2 ou 3 meses para se positivar. O primeiro que dá positivo é o IgM. Ele não é muito mais específico como o IgG, mas ele dando positivo, eu já tenho um teste positivo, já confirmei, a paciente tem sífilis. E, nesse caso aqui, recente, porque não houve ainda elevação do IgM. Ao contrário desse outro cenário aqui, que você tem o IgG positivo e o IgM negativo. Então, é uma sífilis já antiga,
que pode estar tratada ou não. Aí a gente vai ver a parte clínica da paciente. A sorologia com VDRL é que vai nos orientar, nos nortear em relação a isso. Se você tem os dois positivos, você pode fazer o teste de avidez para o IgG. Se o teste de avidez der muito baixa, menos de 30%, isso indica que essa sífilis é recente. Pelo menos tem menos de 4 meses. Se o teste de avidez der bem elevado, mais de 70%, indica que essa sífilis tem mais de 4 meses. Tá? Então, essa é uma forma de avaliar se é uma sífilis recente ou uma sífilis tardia. Não importa muito isso aqui, eu estou colocando mais para vocês entenderem que a gente pode diagnosticar, pode avaliar até quando foi que aconteceu a infecção, tentar classificar, mas, como eu disse, 80% das vezes nós vamos pegar a sífilis na fase secundária, né, na fase latente, tá certo? E muitas vezes a gente não tem um recém-nascido ali para pesquisar lesões no recém-nascido. Muitas vezes a gestante também já não tem mais lesões, porque ela está na fase latente. Então a gente vai ter que se basear realmente nos testes não treponêmicos, tá? O tratamento da sífilis, nós podemos, se a gente tiver condição de saber quando é que houve a contaminação, a gente pode fazer, e vamos dizer que seja uma sífilis primária, uma dose única de 2.400.000. Faz 1.200.000 numa nádega e 1.200.000 na outra, né? E vai monitorar mensalmente com VDRL. Tá? Na sífilis secundária, seja ela sintomática ou na fase latente recente, né, você vai utilizar uma dose 2.400.000, mas durante 3 semanas, um intervalo de uma semana para outra. Faz 3 doses, 2.400.000, 1.200.000 em cada nádega, na semana seguinte mais uma dose e a terceira dose. Mesma coisa o controle mensal de VDRL, pelo menos até 1 ano após o parto. Começa, durante a gravidez é mensal, depois da gravidez pode passar para 3 em 3 meses. O controle, alguns autores recomendam até que se faça esse controle até 2 anos após o parto. Mas tem um parâmetro de cura, digamos assim, de controle, desde que a paciente não tenha se infectado novamente, né, se exposta novamente, porque ela pode ter uma recontaminação. Aí você vai ver o título voltando a crescer, né, porque o título tem que estar sendo... cada vez que você faz a titulação, faz o teste, ele tem que estar 2 títulos abaixo do anterior, ele tem que estar baixando 2 títulos, para você poder dizer que está em processo de cura, né? Se ficar estável ou aumentar, a infecção está ativa, tá? Bom, na sífilis terciária, a dose do antibiótico é mais potente, né? E mais tempo de tratamento. Precisa internar a paciente na sífilis terciária. E aí fazer a penicilina potássica ou cristalina, né? E aí a dose é bem mais alta, de 18 a 24, e o tratamento pelo menos 14 dias contínuo, né? E vai depois fazer aquele monitoramento, né, com pesquisa de líquido cefalorraquidiano, de punção lombar, né, e controle de VDRL. Tá? Então, normalmente a gente faz isso, a gente já, sífilis na gravidez, a gente considera como secundária. E já parte para o tratamento com as 3 doses de 2.400.000. Mais seguro. E chamar o parceiro ou os parceiros para tratar também, porque senão ela vai ter novamente a sífilis mesmo tratada. Tá? Alguns pacientes têm quando a contaminação está muito espiroqueta, muito intensa, alguns pacientes que às vezes têm uma imunodeficiência, você pode ter uma reação exagerada ao tratamento. E o paciente pensa até que piorou da doença. Olha, eu não estava sentindo nada, agora eu estou. Aparecem umas manchas, né, reações pelo corpo todo, geralmente 24 horas após, que se caracteriza por febre, calafrios, mialgias, dor de cabeça, às vezes até hipotensão, né? As lesões ficam mais hiperemiadas, mais edemaciadas, mais dolorosas, né? E o tratamento é só com sintomático, não precisa fazer nem antibiótico, tá? 24, 12 a 48 horas depois,
essas lesões desaparecem espontaneamente. Então, indica que o tratamento foi eficaz. Quando acontecem essas lesões, é porque realmente o tratamento foi eficaz. E a reação, isso aqui é uma reação imunológica do organismo ao tratamento, né? Infelizmente, o tratamento também tem efeitos colaterais e risco para a gestação. Pode levar ao parto prematuro e até causar sofrimento fetal, né? Quando você tem essa reação imunológica assim intensa na gravidez, né? Felizmente, isso aqui é uma situação relativamente rara e, como eu disse, ela regride espontaneamente em poucas horas depois, tá? Mas só para alertar os pacientes, porque eles ficam com a ideia de que o antibiótico é que está causando esse problema. E, na verdade, é uma reação imunológica do organismo, né? Indicando que o tratamento foi eficaz. E aí, como é que a gente vai saber se ficou curado, não ficou curado, se está sob controle? Bom, se a paciente não se expôs mais à situação de risco, né? Que pode ser por uma atividade sexual com uma pessoa que está doente, ou no caso de um estupro, uma agressão sexual, né? Se está tudo bem, não aconteceu nada disso. Se ela estiver mantendo os títulos aqui durante um ano, entre 1 e 1,4, 1 para 1, que é soro puro, e 1,4, então isso aqui indica que o tratamento foi eficaz e a paciente está curada. Ela vai ficar com esse título positivo aí um bom tempo, talvez 2 ou 3 anos, ela vai ter esse título positivo. Mas o importante é que não pode mais ter elevação desse título. Ok? Então, esses são os pontos mais importantes que a gente queria deixar aqui como lembrança para vocês no pré-natal. Não esquecerem de pedir, né, o VDRL e o FT-ABS na primeira consulta, né, no terceiro trimestre, na hora do parto, ou se houve algum aborto, né, também na admissão da paciente pedir o teste rápido para sífilis. E assim você pode detectar, tratar a paciente e evitar a transmissão vertical, ou pelo menos diminuir as consequências para o bebê, né? Como eu falei, muito graves. O bebê pode ficar surdo, cego, ter déficit mental, pode ter uma série de lesões graves, né? Lesões ósseas. Depois de um certo tempo vai ter dificuldade, né? Desenvolvimento dos dentes, vai ter os dentes pequenos, afastados, fissurados, né? Uma série de complicações que poderiam ser evitadas com um tratamento com 2 doses, 3 doses de benzetacil, né? Ok, gente, um abraço a todos, bom proveito da nossa aula.